Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Pelego 1. E o Pelego 2? Vocês estão agora aqui no Sindicato dos Pelegos e infelizmente começamos o vídeo com duas tragédias, né? O primeiro foi o show da Madonna e o segundo é sobre o Rio Grande do Sul, né? A tragédia que tá lá, que no final das contas são duas coisas assim assustadoras, né? Mas só colocando um gancho aí com o show da Madonna, que a gente até no outro vídeo falou parece que era uma celebração que estava acontecendo sobre os corpos das pessoas. Deixa eu tirar aqui o vídeo do ponteiro daqui, senão vai ficar aparecendo. Sobre os corpos das pessoas, a gente até tinha mencionado sobre o patrocinador, tudo, mas uma coisa que eu queria ter dito também, que eu vou dizer agora, é que, cara, se era um show da Madonna e um banco que recebeu um lucro no primeiro trimestre de 9 bilhões, para que ele ia precisar de um apoio do governo? Não faz sentido nenhum esse tipo de show ter apoio do governo. Não, tudo bem, mas imagina, vamos colocar assim, vamos colocar o que eles estão dizendo. Uhum. O banco pega o show da Madonna, contrata a Madonna em celebração ao seu aniversário de 100 anos. O banco, que é o Banco Itaú. O porquê que ele ia falar assim, vamos trazer a Madonna, só que a gente não tem dinheiro para trazer a Madonna, vamos pedir pro governo? Não faz sentido. E um banco que recebeu, vamos colocar assim, um lucro recorde, mas os que não são recorde são sempre acima de bi. Mas isso é típico de amigos do rei, né? É esse ponto que eu quero chegar. Uhum. O que acontece? E se esse dinheiro, a minha opinião, não que esteja acontecendo isso, mas e se esse dinheiro do banco não for do banco mesmo e for do governo? Junto com os 20 milhões. Porque não faz sentido. Por que o banco vai chamar uma pessoa para o aniversário deles para comemorar e eles não têm dinheiro para contratar e eles vão lá e chamam o governo para ajudar? Porque se você for olhar, 9 bilhões para 60 milhões, 9 bilhões para 60 milhões é uma mixaria, é dinheiro de pinga. Sim, sim. Então eles dariam esse valor com todo... assim, sem fazer cócega alguma. Uhum. E aí a gente vê isso. Então, aí você pega... É 1% do valor. 9 milhões? Então. É bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo. E aí você pega toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora a gente vai pegar o assunto atual, e como é que é o que está sendo destinado para o governo do Rio Grande do Sul. E o que o governo do Rio Grande do Sul tem de vamos colocar assim, de faturamento, de lucro, de qualquer outra coisa, de uma reserva para esses casos de emergência. Não se tem nada, porque assim, até agora eu não vi falando nada sobre o governo estar destinando. Olha, aliás, tem, assim, talvez na esfera estadual, mas na federal falou que ia mandar o dinheiro, só que não mandou ainda porque disseram que ainda não... Eles não pediram. Não, eles falaram que não pediram e que não vão esperar que os prefeitos, sendo que eu recentemente vi um caso de uma cidade em que os representantes do município falaram que tinham pedido. É claro que vão pedir. Então... imagina, você tem um estado desse de calamidade e o prefeito, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, vamos esperar, o prefeito e o governador, vamos esperar as águas baixarem e a gente vai ver o que a gente precisa. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Ainda mais que é a ministra do planejamento, né? Vamos lá. A gente fez um compilado. Talvez a gente não aguente assistir tudo. Mas só para comentar como está ali no Rio Grande do Sul. E um ponto bem interessante que eu queria também colocar é sobre a ajuda do governo e a ajuda dos civis.
os cidadãos. Uhum. O que o cidadão, sociedade civil. o que a sociedade faz, ou seja, gera riquezas, Uhum. e que o governo não faz, gera prejuízo e ainda atrapalha, Sim, atrapalha. quem quer ajudar. Uhum. Então, é esse Com a burocracia e tudo mais. não só com burocracia, porque assim, o que você vai ver entre os vídeos que parece que o governo travou Uhum. para que não se tenha ajuda. Então eu vou soltar os vídeos e a gente vai comentar sobre isso. Pegaram nós passamos aqui na balança, o caminhão passou uns 500 quilos, não querem liberar o caminhão, querem nota fiscal. Por isso que o país não vai para frente, é por causa de um governo desse, é por causa de umas leis dessa, burocracia, carregado de alimento para as pessoas, e não querem liberar o caminhão, querem a nota fiscal da mercadoria. Como que vai ter nota fiscal de doação? Só no Brasil mesmo. Agora, eles estão aonde está o problema. Como que os oficiais não enxergam isso? Não se solidarizam? Não tem sensatez, né? Nada. Uhum. Tá lá, estão passando necessidade e simplesmente porque o que eu falo é isso. O exército também, ele também não está ajudando de uma forma correta. Ficou a quem? E aí se torna aquele mesmo negócio. Por que a polícia ela é desse jeito? Por que a polícia ela não tem um pulso firme? Mas não é isso. É porque eles recebem orientações. Eu não estou defendendo o exército. Mas assim, o exército ele é mandado. Sim. E aí o exército não tem que te passar nada. Fala a verdade, a polícia não foi nem criada pra gente, né? Foi criada para os elitistas, né? Defesa do Estado. Então é para isso. Então o exército a mesma coisa. O pior governo desde que eu me conheço por gente. Esse governo é uma baixaria, uma palhaçada, um fiasco, tá? Ô meu, sabe o que era pra estar fazendo? Tá botando toda essa galera aí na rua. Essa galera que tá fiscalizando era pra estar na rua há muito tempo, salvando gente, botando a cara, botando os pés na água, tá bom? Meu, era pra estar o exército há muito tempo na rua, era pra estar Força Nacional, era pra descer todo mundo, era pra vir helicóptero, era pra estar blindado há muito tempo na rua. Cadê todos aqueles blindados que eles botam na rua, aquelas armas que eles botam na rua, nos desfiles aí, nessas datas festivas, né, os caras marchando na rua? É pra bonito aquilo ali. Aquilo ali é pra enfeite, porque quando o povo precisa, eles não colocam pra rua pra galera usar. Então, assim, ó, uma vergonha esse governo, tá? Eles estão só... Há pessoas que falam assim, se você for ver, o exército do Brasil é um dos mais poderosos do mundo. O exército dele não é pra qualquer um. Então aí você fala assim, nossa, que exército, né? Uhum. E aí, claro, se você comparar a qualquer país da América Latina, é fácil do Brasil ter um exército muito bom. E olha que, na verdade, da Venezuela pode até melhor. Ruim isso, né? Muito ruim isso. Porém... Ou do Chile, né? Do Chile. Sim. Porém, se você for olhar, não é demonstrado para um estado desse, né? Para esse tipo de situação, você não vê o exército. A gente vai ver o exército mais pra frente. Mas assim, você não vê esse poderio que fala, essa força bélica em pró à própria nação. Mas eu acho interessante uma coisa que eu percebo que está acontecendo com as Forças Armadas recentemente, principalmente depois do 8 de janeiro, né? É a perda de prestígio que as Forças Armadas agora acabaram tendo, né? Essa perda. Porque a população agora não sente mais representada pelas Forças Armadas. A população está desiludida com elas, né, com a atuação delas, e nesse caso mesmo muita gente reclamou. Eu percebi que muita gente ficou, não só delas, né, mas de todo o aparelhamento do Estado, né? Você percebe isso, inclusive pessoas de esquerda eu acho que são pessoas reclamando eu acho que o Estado em si falhou. Por exemplo, tem um artigo do Sakamoto, que é um jornalista que você sabe que ele tem um posicionamento político. Sim. E ele mesmo fala que tem que se admitir que o Estado falhou. Ou seja, se até alguém como Sakamoto admite isso, é porque chegou num ponto que ficou patente isso daí, ficou claro isso daí, né? De que infelizmente o Estado
demonstrou ineficácia e também demonstrou o Estado como um todo, né? Não só em todas as esferas, né? Principalmente no estadual e federal, né? Demonstrou a sua apatia, né? Porque o Lula falou tanta coisa assim absurda nesse período, coisas assim reprováveis, né? Que se fosse o Bolsonaro falando, seriam muito mais rígidos com ele, né? Seriam muito mais críticos dele, mas a mídia ainda passa um pouco pano. Mas mesmo assim a população percebe isso. Então você percebe o desgosto que as pessoas estão sentindo em relação ao Estado e às Forças Armadas, né? Que você começa a perceber claramente isso. Assim, não que seja a primeira, mas para mim o último desgosto que o Exército me deu e graças a Deus aí tem o Marcel Van Hatten, que acabou lavando a nossa alma aí quanto ao que ele quis falar sobre o que o Exército é hoje. E o general simplesmente mostrou o dedo do meio pro Marcel Van Hatten no meio da sessão. Exato. E aí, só que assim, o povo ainda tem que descobrir que isso sempre foi assim. Sim, exato. Eles estão se decepcionando, mas se começar a puxar muita coisa, vai ver que assim, quando foi que o Exército teve alguma representatividade? Só se for no 7 de setembro. Não, é que agora ficou clara qual a posição das Forças Armadas e também o papel que ela já estava exercendo, só que antes havia um prestígio aparente, né? Só que agora não tem mais. E assim, o meu prestígio caiu ainda mais quando eu ando pelas ruas e não vejo as calçadas tão pintadas assim. Tem essa também. Vamos lá soltar o vídeo, bora soltar o vídeo. Atrapalhando, eles estão impossibilitando o povo de fazer um trabalho que era pra eles estarem fazendo. E tem gente que tem a cara de pau, a pachorra de defender esse governo, esse desgoverno, tá bom? Esse governador que tá totalmente perdido, que tá preocupado em ganhar seguidor e fazer mídia na internet. Eu fico pasmo como tem gente trouxa e burra. Espero que vocês não esqueçam disso nas próximas eleições. Está numa outra situação que nós passamos ontem. As doações estão sendo multadas em rodovias de Santa Catarina até chegar ao Rio Grande do Sul. Também é um flagrante exclusivo da nossa equipe de reportagem. Mas os como caminhões assim estão sendo multadas, parados Marcia? e multados por causa da por falta de levarem documentação do ICM. Eu esqueci o nome dele, que ele trabalhava na Jovem Pan. Eu também esqueci o nome dele. Tá. Se ele estivesse na Jovem Pan hoje, ele não estaria fazendo esse tipo de pergunta e falando que é um absurdo. Sim. Ele estaria em outra posição ou uma posição pior do que a oposição oposta, a isenta. Sim. Esse é o pior. Sim. Aqui é o SBT fazendo uma matéria de verdade, fazendo um jornalismo de verdade. E só uma coisinha, eu fico pensando a pressão que o SBT vai sofrer agora, né? Que já deve estar sofrendo. Eu acho que o SBT por parte sempre do sofreu. Não, cara. Mas agora ficou assim, porque ele primeiro desmentiu a Globo, né? Com a história lá. Ele já provocou o Globo antes. Sim, mas não é por causa da Globo em si, por causa do governo. Da posição que a Globo tinha, que contrariou, porque desmentiu não só a Globo, mas desmentiu muitos quadros importantes do governo. E você sabe que também a Folha de São Paulo também desmentiu o governo, né? Então. Assim, a mídia em si, ela, de certa forma, parte dela já está começando a se dar conta de que a coisa não está muito bem. Mas, assim, é impressionante, né? Que ela nunca é imediata, né? Ela tem que sofrer um pouquinho para poder se dar conta. Mas, assim, mas com certeza o governo deve estar pressionando o SBT. Porque, se eu não me engano, eles tiraram a primeira reportagem, ou foi noticiado, eu vi no UOL tinha uma notificação falando que o SBT tinha tirado a original, né? A reportagem original. Só que mesmo assim manteve a posição dele, mas tinha tirado. É claro tem um informativo. Vou ver se eu conseguir colocar o informativo aqui. Mas de qualquer forma, com a internet, hoje em dia, qualquer coisa que você publica é eterno. Não tem jeito. Por mais que. Inclusive, também eu ouvi falar também que a Globo tinha tirado, né, o dela, ou aquele primeiro vídeo dela. Só que é assim, mesmo assim, fica, né? Acaba ficando porque caiu na internet. Isso, é eterno. É eterno. Quanto a parte
desses tipos de mídia, eles vão fazer com que o governo entre em descrédito. Mostrando descrédito do governo, para falar a verdade. Sim. Então é assim, o SBT teve um tempo que até uma vez o Carlos Alberto de Nóbrega, ele estava num podcast, eu acho que era no Tiricaca, do Bola e do... Sim, o podcast dele. Esqueci o nome do outro comediante lá. Tica. Esse negócio aí. E aí eles chegaram, e ele falou que teve um tempo que o SBT estava para fechar as portas, e aí começou a encurtar elenco, aquelas coisas todas, fazer uns cortes, e assim, não é a primeira vez que isso acontece, tanto que nessas brincadeiras aí, mudando um pouco de assunto, o Silvio Santos tenta arrumar produtos, tipo perfumes, telecena, para poder, porque senão já tinha fechado as portas. Sim. Não, é que a mídia em geral, ela tá em crise. A mídia, eu falo, na verdade, a TV aberta, em geral, e a fechada também, mas assim, o que não é internet, ela tá mesmo em crise, porque as pessoas estão perdendo interesse. Isso, então, mas só que você tem emissoras que recebem ajuda do governo, mas de uma forma sim. Que seja, assim, para ela ficar tranquila. Pode dar prejuízo, mas tá ali. É tipo uma Petrobras. Dá prejuízo, um Correio, pronto, melhor. Sim. O Correio dá prejuízo, mas no governo Bolsonaro não deu. Mas assim, dá prejuízo no governo Lula, mas ele tá lá para ainda pegar mais dinheiro seu e te dar mais prejuízo. Sim. E o Correio faz isso, né? Sim. Buraco negro, né? Exato. Porque assim, quem pensa que vai entregar carta, mas se tivesse colocado uma outra empresa no lugar, teria entregue a carta, teria entregue o produto, teria... Assim, coisas que precisasse ter uma urgência, você poderia, pelo menos, não ter um medo de não ser entregue. Eu já tive uma má experiência com o Correio. Sim. Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui, senão eu coloco no link. Não é possível. Isso está acontecendo e é uma coisa que a gente tem que colocar à luz mesmo, Márcio. Ainda bem que você trouxe essa informação. Eu já também tinha ouvido esses relatos. Aí chega a mercadoria no meio do caminho, aí os fiscais lá da Receita dizem assim: não tem, você pagou o ICMS, não pagou, não pode entrar então. Não tem o ICMS. Mas é donativo. O governo federal, todas as autoridades disseram que é uma situação de exceção. Estamos vivendo numa situação de exceção. Não é possível ouvir um relato é um absurdo desse, isso. Não é possível. Fala, Marcinha. Se não me engano, tem... Quem tava num dos vídeos originais lá do SBT... Esse daí é o Paulo, não é Paulo o nome dele? Paulo alguma coisa. Tá. Sim. Tava alguém, acho que da Defesa Civil, junto lá, falando que era tipo, alguém do próprio estado, falando para o pessoal que era o fiscal, não, aquilo ali é uma doação. Ou seja, ali já era para ser o bastante para convencer o fiscal de que aquilo ali é uma doação, que não tem nota fiscal. Que não profissão de merda, né? Que profissão de merda. Ele chega em casa e fala assim: olha, o meu serviço é fiscalizar e não deixar nada passar. E eu faço meu serviço muito bem. Tipo, eu mato pessoas. É isso. De certa forma. De certa forma, assim, né? Sim. E o nome do outro comediante é o Carioca. O Carioca. Michele, só para te dar uma informação, nós estávamos num comboio da Defesa Civil com agentes da Defesa Civil de Florianópolis, da Prefeitura. Mesmo assim, o comboio identificado foi parado e multado. Então, a gente saiu com uma notificação, isso você vai ver com exclusividade no Tá Na Hora. E o relato de um caminhoneiro completamente revoltado, falando aqui, como é que eu vou ter nota fiscal? Eles exigiam uma nota... Imagina, vai o comboio da Defesa Civil e fala assim, você também tá sendo notificado, tá sendo multado agora. Não, então, inclusive, ele tava com o uniforme tudo, assim, de forma oficial, que é uma coisa assim que é surreal, cara. É surreal. E a água transbordando. Eu vi um vídeo de um senhor que ele tava dentro da casa dele e ele não queria sair da casa dele. Ele tava até a cintura dele com água. Ele tremendo, ele não queria sair da casa. Porque tem aquelas coisas que pessoas idosas se apegam, né, com a casa e tudo mais. E no vídeo não mostra se... Provavelmente deve ter convencido a ele a sair e tal. Mas ele não queria sair.
ele tremia, aquilo dá um desespero, que você fica pensando, cara, a situação que a pessoa tá, e o governo federal falando que não pode mandar o dinheiro agora. É uma coisa absurda. Primeiro, o ponto que você falou do idoso que não queria sair da casa, porque a pessoa, a vida dela é trocada naquilo, né? A vida dela foi depositada tudo naquilo. Exato. Então, se fosse para ele morrer na casa, ele preferiria. Então, o que é uma coisa muito triste, né? Infelizmente. Mas assim, a Damares, a ex-ministra, né? Ela falou que essas pessoas que perderam o documento na água, a aposentadoria, assim, tocando na parte dos idosos, eles conseguirão receber o dinheiro deles, graças a Deus. Então, uma boa notícia aí. E aí para eles não se preocuparem, porque tinha alguns que estavam querendo voltar para as residências para tentar encontrar o documento para poder sacar o dinheiro, ou a forma deles de receber. Sim. Mas eles estão em alojamento, né, as pessoas ali, os desabrigados, e ali eles estão sendo identificados, tudo, e aí haverá uma forma de validar que se são eles mesmos e eles poderem receber. Isso é fácil no Brasil. Até aí é tranquilo. E o outro ponto que você tinha mencionado, acabei esquecendo, que era acho que foi do Exército mesmo, né? Então tá. Nota fiscal da doação. Ele falou, não tenho nota fiscal, eu tenho uma listagem da empresa que fez a doação. E mesmo assim foi multado, a multa de cerca de 200, 300 reais, não importa o valor, é só o desgaste de você ter que parar seu caminhão, de ter que a doação demorar mais tempo para... Cara, se fosse um sentido oposto, daria para se entender, mas a mercadoria vem de doação, está chegando no lugar que está com uma necessidade urgente. Sim. E uma criticidade alta, né? E o cara sabe de tudo e simplesmente barra. Não vai. A sensatez sumiu, né? Tipo assim, cara, pode voltar. Se não tiver do jeito que tem que estar aqui, pode voltar. E assim, o cara que se gaba de ser o cara que fiscaliza, ele tá errado. Porque se vai até um representante federal lá e ele não consegue passar, ele está passando por cima de uma lei. E a parte de doação, se ele vai pegar uma nota fiscal, claro, existe nota fiscal de doação. Sim, existe. Mas, cara, no momento desse, para entrar mercadoria... urgência. Para entrar alimento, medicamento, água. É que você percebe que as regras, na verdade, elas são falhas, né? Que as regras que o Estado impõe, né? São falhas, elas são mal feitas, são mal pensadas e tal. É claro que ali também tem a questão da atuação do agente do Estado naquele instante, né, a falta de sensatez e tudo mais, e que também tem aquele negócio, né, do Estado. Muitas pessoas que fazem parte do Estado, quando elas têm um controle, quando elas têm um pequeno poder, né, isso mexe com a cabeça da pessoa. Quando está pequeno. Não. Tanto pequeno quanto grande. Mas eu falo assim, o fato dela saber que ela... Estado indivíduo. Isso. Um membro do Estado, funcionário do Estado. Aquele ali, aquele indivíduo. Eu tô falando sobre o todo. Não, inclusive no todo. Mas porque eu falo ali ele tem um grande poder. Sim, é que potencializa. Né? Exato. Mas é aquela coisa de tipo, alguém que tem o controle. Ele tem a capacidade de decidir uma coisa sobre o outro. Isso daí mexe com a cabeça da pessoa. Então ela fica assim, não, eu não vou porque eu sou a lei aqui. Na prática, ele é a lei. Né? Tô representando ali. Então, assim, isso daí acaba subindo a mente da pessoa, né? Que é uma coisa que é humana, infelizmente, as pessoas fazem isso. Né? E o outro ponto, que aí você falando disso, mas eu falo sobre o Estado, o maior ali, é o quanto que o Rio Grande do Sul investiu, ou seja, investiu não, foi, vamos colocar na parte do imposto é roubo, foi saqueado pelo governo, e o quanto o governo está devolvendo. Para tudo que se tá foi. Muito aquém. Nada, não está dando nada. Sim. Não está dando nada. Essas pessoas, esse tipo de ação já deveria ser muito mais efetiva com. Sim. Olha, tá bom. Estão o avião do Neymar, helicóptero do Luciano Hang, de outros empresários, tudo. Ok. Mas, cara, poderia muito bem ter barcos, ter guias ali, pessoas para ajudar. Sim. E aí vai chegar num ponto aqui de um vídeo
em que o exército está com seu comboio vazio, ou seja, vai com seu veículo vazio ali, um Jeep, e os civis simplesmente andando na chuva, na água. Transportando as pessoas, resgatando as pessoas. Sim. E ele tá, tipo, patrulhando pra ver se não tem nenhuma desordem. É tipo aquele negócio. O veículo anda, patrulhando, e o pessoal vai salvando vidas. Então, eles estão, tipo assim, vocês vão pra lá e ver se tá tudo bem. Se, tipo assim, há tiroteios, há saques, há tudo aí. Só assim, não, isso é o normal do dia a dia de todo o Brasil. Sim, então, sim. aí tá normal. Tem gente que se aproveita da situação. Se você vê alguma coisa de alguém querer salvar de uma forma super-heróica aqui, vocês impedem. Se você vê uma doação sem nota fiscal, não deixa aí. Se for para um outro país ajudar, negue. Isso. Esse também é outro. Vamos lá, a gente vai chegar nesse ponto. Então, uma situação que a gente vai mostrar mais tarde, não tá na hora, a partir de... Pronto. Esse aqui é o comunicado do SBT referente ao jornalismo que eles fizeram. E o governo tentando refutá-los, né? Ou seja, negaram essa afirmativa, junto com Rede Globo. E aí a gente olha aí o SBT, ele sendo pressionado, que nem você falou, sim. Porém ele colocando o ponto de vista deles. Sim. Exatamente. Depois, se vocês quiserem, ou seja, pode pausar aí e dar uma lida. Inclusive, é um artigo, eles quiseram dizer assim que o SBT viu que tinha havia alguma não foi feito de uma forma certa a reportagem, não sei o quê, mas quem estava falando era o artigo do UOL, né? Que eu achei interessante ele colocar isso, mas não coloca a fala direta de algum representante da emissora, né? Aí você fica pensando, será que de fato o que lhe foi dito é aquilo que foi dito de fato? Ou se alguma coisa que o jornalista colocou, né? Sei lá, que veio dele mesmo, né? Vai saber. Então não tem como saber. Mas de qualquer forma, na nota oficial é o que divulga de fato a mídia, né? Isso. E aqui foi referente a aquelas pessoas que estavam tomando multas, né? Ou as notificações de multa, para depois... O interessante é que, assim, o pessoal estava fazendo o seguinte, olha, você vai tomar multa e você pode recorrer depois. De boa. Não, o pior, que cara, também é uma coisa que eu acho absurda. Imagina, você tem que ir lá no Detran. Primeiro porque esse tipo de coisa, eu sempre achei muito estranho esse negócio da lei de trânsito do Brasil, de você receber a multa dessa forma. Porque você primeiro tem que pagar a multa, receber a multa e pagar a multa, para depois você provar que você que você era inocente, para você ser ressarcido. Então, assim, cadê aquele princípio de presunção de inocência, né? De que, tipo, você é inocente até que se prove o contrário. Na verdade, você é culpado até que se prove... Inocente, né? Então, assim, você vê que princípio é esse, né? Que não faz sentido nenhum. E no final tem que ver se eles vão querer devolver o dinheiro. E aí, tá, ele foi multado ali. Se era simplesmente ele recorrer à multa, e aí, como é que fica com os alimentos que estão lá com os mantimentos que estão no caminhão? Vão fazer o quê? E por que aplicar a multa? Não, mesmo, né? não é só questão da multa. Ele poderia transitar com aquilo, ele poderia seguir caminho sem Não. A pessoa, vamos colocar assim, que a pessoa foi multada e por ela estar dirigindo de uma forma errada, ela recebeu a multa, mas ela não impede dela continuar seguir o caminho, tudo bem. Se ela pode seguir o caminho, tudo bem. Aí, de fato, daria para recorrer. Mas se ele for impedido ou se for parado de novo. Então, né? eu tô falando do que recebeu a multa, que ainda vai passar um vídeo, mas eu não sei se teve alguns que voltaram, né? A gente não sabe. Então tem essa também. Às vezes o pessoal pode ter falado alguma coisa, teve casos de caminhões que estava com 500 quilos a mais, e teve casos de que caminhões estavam com metade da sua capacidade. Ou quase metade. Eu vi tipo 60%. Era 50 toneladas, alguma coisa assim. E estava com 39. Com 39 mesmo assim recebeu a multa. Que assim então, que é um absurdo. Pra você ter uma ideia. Como Faz doce de multa. E aqui
é uma parte que a gente pegou lá do Joaquim Teixeira, onde foi que a gente recebeu o primeiro. No meio disso tudo, o Estado fazendo o trabalho dele, executando muito bem o trabalho dele, né? Que o cara pode estar na merda, ou pode praticamente estar com risco de vida, mas tem uma mensagem chegando ali. Funciona, né? Olha como funciona. Funciona muito bem, né? Ele consegue chegar a você. Não, esse DPVAT também é outra coisa absurda. Né? Que voltou, né? Que voltou. É uma coisa absurda, né? Entre um deles que me chamou a atenção foi o Cajuru, né? Que é um dos senadores que votou a favor, né? Esse Cajuru é sempre mascarado. Então. É o cara que é o sincero de todos e é o que é um Flávio porque Bolsonaro. ali a maioria era o quê? PMDB, PT e tudo mais, né? Que assim, a maioria que você não vai esperar nada diferente disso daí. Mas pra mim destacou um deles, né? E bastava o voto dele. Porque, se eu não me engano, foi por um voto. Foi por um voto, exato. Se ele não tivesse votado, seria dessa forma seria... E nessa os votos não foram secretos, né? Eu não cheguei a ver. Se eu não me engano. Se fosse secreto, não teria sido divulgado. Não, tô falando que eles deixaram o voto para todo mundo. Ficou aberto. Transparência, né? Esse voto aberto. Que eu acho que deveria ser todos desse jeito. Não faz sentido os caras votarem uma coisa, a não ser se fosse segurança nacional, no sentido de evitar que forças estrangeiras tenham acesso à informação. Aí sim. Né? Porque também segurança nacional, o pessoal inventa... coisas que não são segurança nacional. Exato. O Lula põe coisas em sigilo que não precisa. E as coisas que precisa deixa em aberto. E criticava o Bolsonaro de segurar esse sigilo. Né? Gente, a gente parece que fugiu do assunto, mas não fugimos, tá? Porque quanto a essa parte de voto aberto, o que cada prefeito fizer, governador, deputado, senador, ou algum político da sua região aí, o bom que seja nesse tipo de formato, porque assim vocês podem cobrá-los de qualquer coisa que se faça e não votar nele. E aí uns caras desses vai pensar 1000 vezes antes de querer fazer aquele joguinho de troca de favores entre eles, né? Então, você que é de Goiás, por favor, não volte de novo no Cajuru. Nunca mais. Vamos lá. Agora aqui... sim. O outro ponto, que é o governo continua no esforço para ajudar os atingidos pela guerra. Foram enviados pela FAB mais purificadores portáteis de água, kits de medicamentos e insumos de saúde. Então, final do ano passado. Então, Oi? Final do ano passado. Tá. Isso aqui é o que a gente vai puxar. Então, isso daqui foi na faixa de Gaza, foi enviado os filtros. E aí da PWTech. E agora chegou a vez foram doados, né? Sim. Então, graças a Deus aí o Brasil tem uma empresa em que esses filtros que purificam essas águas aí, né? Esses purificadores, eles acabaram ajudando lá na faixa de Gaza. E isso daí é muito bom. Agora está acontecendo uma tragédia no nosso país. E com isso, a gente pode contar com a PWTech, porque tem a canja da Lula, né? Que ela tá sempre... Luli, né? Ela está à frente disso, ela está como uma garota propaganda nisso daí. Então vamos ver também ela no Rio Grande do Sul com esses purificadores, ou levando o cachorrinho. Vamos lá. Aqui tá mostrando ela. Sim. Então, ali ajudando e aqui de novo ela aqui, ó, na PW. Isso tudo é doações, tá? Esse vídeo é pra ti também, Felipe Neto. Tu que é o cara do vídeo. Tô te mandando esse vídeo direto. Para contextualizar, o Felipe Neto é um dos garotos propaganda disso daí também. E é um cara que está à frente, mas assim, a frente que dessa ação é muito curiosa. Então a gente vai ver o que eles estão falando e depois vai chegar a falar do Felipe Neto. Mas todos nós estamos esperando a grande ajuda ao povo do Rio Grande do Sul. Ou seja, né? Com esses purificadores que as pessoas estão precisando. Aqui de Porto Alegre, aqui no Centro de Comando de Operações, a gente viu um purificador
purificador funcionando. São 220 desses que chegaram ao Rio Grande do Sul hoje e serão distribuídos prioritariamente para os abrigos, para ter água potável. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, trouxe esses purificadores junto com o Ministério do presidente Lula. E o mais importante, gente, que eu quero dizer para vocês, não tenham medo de tomar essa água, não aceitem fake news. Eu tomei a água, é pura, não tem gosto, não tem cheiro, e ela tem um procedimento super rápido de ser purificada da água turva que colocaram ali para água limpa, potável, testada. Então tomem essa água e, sinceramente, não aceitem fake news. Muito obrigada também ao Felipe Neto, né? O nosso agradecimento enorme. Muito obrigada. Por pegar esses filtros e levar para essas áreas. A gente precisa levantar em tempo recorde 4,8 milhões de reais. Dia 16 de outubro do ano passado, o governo brasileiro enviou esses mesmos filtros da PWTech, que ele fala no vídeo, gratuitamente para Gaza. Por que quando é para Rio Grande do Sul, precisa o próprio povo pagar isso? Esse purificador de água foi desenvolvido no Brasil em 2018 com apoio técnico de pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Carlos. E daí, na lógica petista, quando é para ajudar os de casa, o próprio povo tem que levantar PIX. Mas quando é para ajudar lá em Gaza, aí o dinheiro é usado. Só tem uma questão, gente. Cada filtro desse custa, em média, 22 mil reais. Interessante que esse filtro no passado custava R$ 9.700. Aí agora está custando 22 mil, em média, cada filtro. Como dá para confiar em um governo que gasta dinheiro do contribuinte com reforma de palácio presidencial, né? Foram 28 milhões. 114 mil em um tapete, 65 mil em um sofá. Mas quando é para ajudar o povo brasileiro em uma calamidade, aí tem que cobrar PIX. E o povo do Rio Grande do Sul, sendo majoritariamente bolsonarista, fica na cara que isso é pura vingança. Eu só lamento pela ignorância ou pela falta de caráter dos que ainda querem insistir que esse governo tem boas intenções. E sobre o Felipe Neto, esse cara ser o influencer favorito do PT, esse aí é só a piada pronta. Então isso aí. O Rio Grande do Sul terá que pagar para ter esses purificadores. Sim. E superfaturados. Sim. Ou seja, para países em que se eu não me engano, isso daí foi no governo Bolsonaro? Não, 23 ainda já era Lula. Então, para aliados, está aí. Agora, para desafetos, porque se fosse no Nordeste, acredito que seria um pouco diferente. Apesar que não, né? Porque lá no Nordeste a água chegou até um certo ponto e depois a água parou de chegar lá e começaram a voltar os serviços de caminhões-pipa. Então, convenientemente. Eu acredito que também, até para os de casa, ele faz que nem no Brasil. Ou seja, no Brasil, que é aqui que precisa, também há um controle e há o dinheiro. Porque esse dinheiro facilmente seria desviado e, mais uma vez, o Lula e a sua turma, ou seja, sapatearia em cima de cadáveres. E como ele faz no caixão de um neto, no caixão de uma mãe dele, de algum parente do irmão dele, ele faz sempre a parte política de uma forma majestosa, né? E, infelizmente, é isso. A gente tem um povo passando necessidade de uma forma aí que, cara, dói o coração de ver as cenas. Eu preferi não ficar mostrando, porque assim, a gente acaba trazendo tanta coisa ruim pro coração e ficar vendo cenas lamentáveis. A gente sabe que muitas pessoas, centenas de pessoas aí estão feridas, outras estão já, infelizmente, faleceram e outras estão precisando de cuidados. E outras estão desaparecidas, né? Sim. Esse aí é o... É igual, assim, quando as águas baixarem de fato, quantos corpos vão ser encontrados, né? Infelizmente. E um negócio que a Damares... Termina aí que você falar. Que eu depois não, assim, que até lembro que alguém que estava relatando essa... sim, inclusive era alguém do PT mesmo, um senador do PT que estava relatando, que eu acredito que era verdadeiro. Ele estava falando da questão de que quando eles iam fazer resgate de uma família, eles às vezes tinham que optar entre os filhos ou os pais, né? E é claro, os pais vão querer que salve os filhos, né? Priorizando os filhos. E tinha situações em que pegavam as crianças falavam, você vai pegar nosso pai. Eu falava, a gente vai buscar. Aí chegavam, voltavam lá, os pais não estavam mais lá, né?
Então, assim, numa situação dessa, né? Então, quantas crianças órfãs que agora vão ter, né? E tem o pior também, que a Damares estava alertando. E eu gostaria que esse vídeo chegasse a muitas pessoas para que visse isso. Mas assim, como a gente está começando agora, não tem como a gente ter esse alcance. De pessoas que estão raptando crianças. Então, ela alertou isso, de que em alojamento, as pessoas passando por parentes, sim, ou abusando das pessoas, e nos locais, vamos supor, imagina, o cara chega... O cenário perfeito para quem quer atuar nessas coisas. Exato, o cara simplesmente pega um barco, vai para tal lugar, vê lá que tem famílias ali, até que já conhece. Sim. Traz as crianças aqui que eu vou levar. E só com as crianças. E aí, simplesmente... Então, é uma situação favorável para isso. Então, quanto a rapto de pessoas, quando baixar tudo, haverão pessoas que não serão encontradas mais. Sim, sim. Vai dar como assim, a água levou. Mas será que realmente foi levado? Esse é o perigo. E assim, entre não tem nem como falar assim pro pai, poxa, como é que você deixa dar seu filho para um estranho? Não, a primeira coisa que você quer salvar. Sim. Não tem muito o que pensar ali. Você vai ter que confiar. Simplesmente, na voz venho. Aí quando vê, não vem mais. O cara se cansou, acabou caindo, a água levou, se desequilibrou, ou se não se matou, porque viu que não tinha mais nada. Ou mesmo a necessidade fez com que ele não suportasse, não resistisse. É uma escolha difícil. Então tem isso aí. E um outro ponto também que eu queria entrar é que a rede de esgoto, ela lembrou dessa tragédia. Então, assim que terminou o show da Madonna, o William Bonner foi pra lá, o jornalismo deles, os influencers começaram a entrar nas redes. Sim, eu vi. E falar sobre a tragédia. Tudo, exato. Aí se lembraram Exato. Nossa, hipocrisia sem igual. E aí aquele sorriso se eu não me engano, no jornal, não sei se ele ainda apresenta o Jornal Nacional. Apresenta, né? Mas só que não é... Eu não lembro se era a Renata que estava com ele ou uma outra jornalista. Então, eu acho que era ele que estava no sorriso finalizando o Jornal Nacional. Então, não comentou nada sobre a tragédia, mas estava feliz ali com que o que ia acontecer seria o evento da Madonna lá, né? Não, ele não estava nesse dia. Não estava, então... Era outro jornalista. Eu acho que ele tá como ele tá como diretor, então... Não, naquele dia ele não estava. Não sei se ele... Porque eu não assisto mais Jornal Nacional, então é difícil dizer. Melhor pra você. Dou graças a Deus pela internet. Não precisa assistir. Então, é isso. Então, a tragédia chegou nessa segunda-feira aí. E infelizmente aí a Globo chegou a tempo para poder ajudar, né? E assim, é uma coisa bem interessante. Que a gente vê isso é falado faz tempo pela gente, né? Assim, internamente. Se não houvesse a internet hoje, e também eu cheguei a ver isso em redes sociais, cara... Muita coisa ia ficar cobertada. Não, ele ia mostrar outra coisa, ia mostrar como é que pode se dizer assim, a realidade do jeito deles. Sim. Então é assim, olha, o governo está fazendo isso. Ia ser uma narrativa toda. Né? O governo está fazendo isso pela população. Sim. E aí ia mostrar, tipo, o barco do exército. Sim. Viria aquele ator do Hamas, sabe aquele que fica na tragédia? O Farfur. Esse aí mesmo. E aí ele ia fazer como se ele tivesse sido resgatado, ele ia fazer como se o filho dele estivesse sendo levado, como se ele estivesse salvando alguém, ia trazer aquele ator. Se for falar a verdade, a Globo tem um ator que cobre esses negócios de tragédia, de tá acontecendo alguma coisa em uma cidade, tá faltando água. Aí vai na casa, é o mesmo ator que ele fica.
Sim. Você já chegou a ver isso aí? É sempre o mesmo entrevistado. Perfeito, é esse aí mesmo, é esse aí que eu tô falando. Então, ela ia colocar esse tipo de cenário. Mas aí, acaba o quê? A internet vai mostrando a realidade, desmascarando. Não, a internet acabou com o monopólio. E dá voz pra muita gente. Mas pra muita gente. E com isso, a mídia perde o valor. Perde muito valor. E aí, por isso que os canais independentes é a vez. Isso que é o bacana. Eles ainda têm algum poder porque tem muita gente que não usa a internet ainda no Brasil. Então, mas isso está diminuindo. Com o tempo, a inclusão digital está avançando. Não usa a internet para isso, né? Mas assim... Não. Sim, é claro que tem pessoas... Ainda confia na Globo. Tem pessoas que ainda são alienadas, que mesmo tendo acesso à internet, ainda ficam confiando na mídia mainstream. Mas eu falo isso está diminuindo. Esse número está diminuindo. Cara, então, foi que nem eu te falei. Ainda vai ter muita gente alienada, mesmo com todo acesso à informação. Mas foi como eu te falei outra vez. Tem um colega meu que simplesmente o cara falou assim: eu acredito na Rede Globo. Aí eu falei assim: meu, você é louco. Eu falei assim: como assim? Por que você acredita na Rede Globo? Porque ela tem compromisso com a verdade. Então ele pegou um slogan e colocou aquilo como verdade e achando que ela não pode mentir. É como se fosse um assassino colocando a mão na Bíblia no dia do... Não, porque é aquele negócio de achar que... não que seja uma instituição, né? Mas é como pela reputação que ele acha que ela tem, que ela não tem. Né? Então... Mas cresceu com a TV direcionando ele. Sim, exatamente. É a mesma coisa de um cara pegar um jornal e ficar só se guiando por ele, achando que ele tá sendo bem informado. E isso daí é horrível. Eu fico imaginando quantas mentiras a gente chegou a acreditar no passado, hein? Todos os dias tinham mentira. Quantas coisas que a gente achava que eram de uma forma e não era nada daquilo. Então, assim, que poder que eles tinham, né? Absurdo, né? Até hoje a gente pega redes sociais, começa a olhar e daqui a pouco vem uma informação que a gente até tem que ficar olhando. E assim, para nós que estamos gerando conteúdo, informação, ou gerando ou reproduzindo, né? A gente pode até cair numa dessa. Mas há uma diferença na internet. Porque na internet, tem muita fake news, como na televisão tem. Fake news sempre existiu. Porque fake news é mentira. A mentira sempre existiu na humanidade. Mas a questão é que a internet você tem múltiplas fontes de informação. Então você vai lá, você vê uma notícia lá, alguém fala alguma coisa. Você tem a opção de checar, de ver se realmente aquilo ali está sendo... Se você vê se essa notícia vem de fontes mais confiáveis, de pessoas que você se fia mesmo e tal, que conforme o tempo você vai adquirindo confiança nessas pessoas. E se você percebe que aquilo ali não é desmentido de uma forma que seja convincente, né? Como o caso agora, né? A Globo fez a fake news de que não estava acontecendo aquilo, né? Que não estava tendo a fiscalização, e em pouco tempo foi mostrado que estava tendo, né? Então, assim, hoje a gente tem esse acesso. Então não precisa de um Ministério da Verdade nenhum. Você não precisa de nenhuma instituição do governo, ou left check, né? Que o pessoal fala de fact check, mas é left check, na verdade. Exato. Você não precisa de nada disso. Então você consegue com a internet, você consegue... Porque você só combate fake news com informação, com mais informação, e não com censura. Então, só que quando uma emissora ela faz uma fake news, é diferente de um canal independente. Ou de um indivíduo aí, de um perfil. Por quê? Quando o perfil faz uma fake news, todo mundo cai em cima dele. Tanto de vamos deixa de acreditar, polarizar, o da direita e o da esquerda cai em cima do cara, mais mídia. Agora, quando uma Globo ela faz uma fake news, as pessoas acertam ela de uma forma, porém, quando ela solta a fake news, aquilo dali fica quase inatingível. Porque ela não se retrata da mesma forma que ela anunciou aqui. E ela tem mais capacidade de e ela ainda joga cortinas de fumaça em cima. Então, acaba pulverizando tudo aquilo, ou seja, fragmentando, né?
tudo aquilo que ela acabou falando ou fragmentando as críticas. Sim, sim. E aí, ou seja, se você vai chegar no... Vou dar um exemplo, se a pessoa chegar e falar lá no Insta dela, olha, você mentiu, é isso, aquilo, outro. Só que, cara, o Insta é pequeno perto do que ela... o alcance que ela teve com aquela informação. Sim, sim. Esse é o problema. Sim. Vamos para o próximo. Desminto a fake news aqui no horário local. Melhor do local. Esse cara... É o Megali? É o Megali. Puxa, agora que eu fui... É porque assim, quando eu tinha visto esse vídeo, eu peguei ele no Twitter. E aí... eu não vi que ele... eu acho que faz uns 6 anos que eu não vejo a cara desse cara aí. E ele tá com barba, né? Ele não tinha barba. Era aquele café com café da Band, sei lá. Café... não lembro. Café com bobagem, vamos deixar um negócio assim. Café com bobagem é outro. Não, assim, Band News é uma coisa que eu deixei de assistir, de ouvir há muito tempo. Eu gostava do Boechat, mas assim, mesmo assim, ele era mais honesto, né? Então... mas assim, as informações... Eu discordava, eu acho que ele tinha conclusões erradas de algumas coisas, mas ele era uma pessoa mais honesta. Cara, assim, Inclusive, ele ouvia as pessoas. Então, mas... Que até uma vez, eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem pra ele... E ele respondeu. E era com SMS. Só pra você ver, naquele tempo. Ele tinha aquela mania de falar assim, enquanto as pessoas estavam conversando, ele falava assim, olha, me mandaram uma mensagem aqui no celular e eu vou responder, ou se não, tal coisa. Ele tinha essa mania de ficar lendo no celular. E eu conversei com ele bastante. Então, assim, eu tinha respeito por ele. Então, agora só tinha um problema. Depois eu fiquei... Depois de muito tempo, né? Vamos supor... Quando ele era vivo, vamos colocar em 2010, era só PT. Não existia Bolsonaro. Sim, não existia. Ok, até aí tranquilo. Então, quando ele chegava e falava assim, Miriam Leitão, não era Leitão que dava informações? Não, acho que era... Saião. Não. É a... E tinha Catanhé, parece? Mônica Bergamo. Isso. Exato. Aí, mas eu acho que não tinha só a Bergamo. Tinha mais uma outra. Tinha que eu não sei se era a Saião ou se era Leitão. Mas tinha alguma... Não, Leitão não era. Ela não então era da rádio ali. Vamos colocar a Bergamo. Cara, e ele falava assim como se tivesse uma amizade com ela. Sim, sim. Com certeza, até aí não tem problema algum. Sim. Mas aí você vê aonde a gente se informava, porque ela alimentava. Exato. E aí você fala assim, cara, mano... E você sabe que muitas coisas que ela diz ali... Entendeu? Então, assim... Não adiantava você... depois eu fiquei pensando, eu falava assim, cara, não adiantava gostar do Boechat, sendo que o programa... Desinforma. Sim. Não, essa que é a parte ruim. Inclusive, eu comecei a questionar ele, foi depois de 2013, se não me engano. Depois Porque, assim, meu despertar político... começou no tempo da Dilma lá, começou o declínio dela. Com o negócio lá dos 20 centavos. Ali que começou a eu entender como as coisas funcionavam, entendeu? E o pior, sabe o que é? Que naquele tempo muita gente estava achando que o Brasil estava melhorando porque as pessoas estavam acordando que aí o gigante acordou. Exato, e aquela passeata. Tá. Não, de certa forma ele acordou. O Brasil acordou, mas não foi lá. Ali foi outra manobra política. Sim, não, foi, claro. É que assim, ali foi uma coisa que a esquerda tentou manipular, só que existia um sentimento de revolta na população e eles perderam o controle, eles perderam a narrativa, mas eles começaram com a coisa dos 20 centavos, com aquele movimento lá que fala da catraca livre e tudo mais. Mas aí não era porque já estava insustentável o Brasil economicamente, já. Então aí eles tinham que derrubar, mas era assim, era por causa de uma necessidade, porque não tinha poder para derrubar o PT. Não, eu tô falando assim, não é nem esquisito, é de que aquela coisa de revolucionário, de tudo mais, que quer fazer revolução e tudo, mas eu falo assim, mas saiu de mão, eles perderam o controle, e isso daí mudou muita gente, assim, claro, ainda tinha muita gente para mudar, que ia levar muitos anos para muitas pessoas despertarem. Tem umas que até agora estão começando a despertar agora, entendeu? Então,
Mas ali eu acho que... Eu sinto que foi nesse instante que começou, pelo menos pra mim. Pra mim, ali, quando eu cheguei a olhar olhar a política um pouquinho mais de perto, eu achava que aquilo ali era algo que ia dar certo. Depois eu comecei a olhar para cima. Não, também tinha um otimismo falso. Isso aqui não vai... Não vai. Então, aí... É igual a menina do meme lá fala, não vai dar em nada. Que a menininha lembra. Sim. Aí, pra mim, eu acho que deu um estalo, foi Sérgio Moro e depois Bolsonaro. Sim. Foi esses dois. De restante, tipo, vamos derrubar a Dilma, porque nós estamos derrubando, e aí vamos colocar um outro. E tanto que não sabiam que teriam um Sérgio Moro e um Bolsonaro no caminho. Era isso, mas de restante era fadado PSDB e PT. Aquele jogo das tesouras, o Teatro das Tesouras. Era isso daí. Gente, desculpa, mas que a gente também às vezes entra em outros assuntos, igual o Neto, né? Os donos da bola. E aí, mas a gente vai voltar agora aqui. E quanto ao Megali, ele vai falar sobre fake news. Ou seja, ele está falando agora sobre uma certa pessoa que você vai descobrir quem é. E eu acredito que você já tenha visto esse vídeo. Mas ele está combatendo, ele está falando sobre uma pessoa que está fazendo fake news, só que ele está fazendo a fake news. Isso é o clássico. Exato. Então vamos soltar. Nenhum, né? Pablo Marçal, candidato à prefeitura aqui de São Paulo, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, não perdeu tempo. Foi até as redes sociais. É até bom que eu fale para São Paulo, porque esse mané é candidato à prefeitura da nossa cidade e tem 13,5% de preferência de... Você vê que, assim, um cara que é da mídia, assim... Formal. E outro. É um programa formal, né? E que geral... Não, ele pode até ter a opinião dele. Assim, mas a forma que ele tá destratando. Sim, destratando. Mas eu falo assim, tudo bem, ele pode ter, mas ele não pode dizer que ele é isento. De que ele é imparcial. Ele não pode dizer, entendeu? Porque ele tem posição, entendeu? Ele tem posição. Da mesma forma que a da Globo também falou a mesma coisa. Pode seguir. A Cris... Não, eu vou lembrar o nome dela aqui. A loirinha lá, né? Isso. Mas aquela ali, a Dani. A Dani Lima. Ela é pior. Ela é mais doidinha. Ela é mais doidinha. Voto segundo a última pesquisa. Aliás, qualquer 0,1 para esse cara já é demais. Já é um negócio incompreensível para mim. Ele foi lá à internet e escreveu que os veículos com as doações para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul estão sendo barrados em impostos da Fazenda. Ele queria fazer uma crítica ao governo federal. Eu não estou pouco me lixando para ficar defendendo o governo federal, estadual ou municipal. Só que quando um canalha desses vem e escreve um negócio desses, não sei nem se ele sabe que é mentira ou se... Eu acho engraçado, assim, que ele já pressupõe que o cara tá mentindo, né? Não que o Pablo Marçal, ele seja alguém super confiável. Não tô dizendo isso, né? Eu não vou botar minha mão no fogo por ele. Mas eu falo assim, ele já pressupõe de primeira, não, é fake news. Assim, é engraçado, né? Que eles já tratam como se fosse fake news. Não, e o pior, aí que entra a parte do teatro. Sim. Isso daqui é uma máquina de investigar. De investigar fatos. Sim. De trazer fatos. É uma máquina. Sim. Como que uma falha dessa grotesca acontece num canal... Esse aqui... Alguém que se diz profissional. Não, mas esse Band News FM, ele é por onde pessoas graúdas se informam. Sim. Onde pessoas que os engravatados pegam o seu carro. Faria Limers. Os Faria Limers. Pegam os seus carros ali, ou suas scooters, coloca o fonezinho, coloca na rádio, e aí se informam ali e pronto. Então, assim, são pessoas que não aceitam qualquer coisa. E que, assim, que esperam uma informação de qualidade. Porque é perfeito, porque eles vão repassar para os seus pares aí, ou para os seus sócios, e assim vai, né? Clientes, e assim vai. E quando vai ver, tem uma informação grotesca dessa. Então é assim, pra mim... E retratação, vai ter? Não, isso é proposital, cara. Pra mim, não tem como ele falar, tipo assim,
investiga lá e me passa isso. Por quê? Dá uma pauta pra ele. Sim, sim. E aí, como é que simplesmente se investigar, ele vai passar pra ele e falar assim, ó, é mentira do cara, isso aí não aconteceu. Não vou lá averiguar? Não tem uma Band News lá, RS? Sim. Poá, alguma coisa assim? Cara, e é a mesma mídia que chega e fala assim, em crimes que você vê exposto, que o cara cometeu um crime, e eles chamam de o suspeito. É o suspeito. O suposto, não sei o quê. Mas aí dá pra entender. Não, mas tudo bem. Tem, mas eu falo assim, por que não usa o mesmo preciosismo, a mesma preocupação? Perfeito, por que ele não fala assim, ele colocou uma notícia que ainda tem que ser confirmada, ou algo do tipo. Não, ele já fala que o cara tá fazendo fake news, assim, categoricamente. Acredito que ele vai ser ainda mais agressivo. Então, sim. Aí você vai ver. Ele está apenas enganado, serei generoso. Sem checar essa informação, o que ele está fazendo? Ele está alimentando a descrença das pessoas. E essas pessoas deixam de doar. O Rio Grande do Sul está precisando desesperadamente de remédios. Mas eu não vou doar remédio. Remédio é uma coisa caríssima. Eu preciso para mim e para minha família, até porque esses remédios estão sendo barrados pelos postos da Fazenda, segundo o Pablo Marçal. É mentira. Não tem nada disso acontecendo. Aí vem secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul ter que desmentir a informação. Aí vem eu aqui, utilizando um horário em que a gente poderia estar prestando outros serviços para a população de São Paulo, tendo que desmentir as mentiras desse Zé Ruela. Mas não, a gente tem que utilizar esforços para isso, para que ninguém leve a sério as palavras desse sujeito que tem milhões de seguidores. Eu vou te falar uma coisa, eu já tive pena de quem participava dos seminários desse cara. São pessoas fragilizadas e elas estão expostas ali a espertalhões, eu já tive pena. Mas hoje, pelo tanto que a gente sabe desse sujeito, o cara que vai lá, ele não é um pobre coitado. Esse cara tá querendo ser um novo Pablo Marçal. Ele tá lá para acompanhar de perto um seminário de como enganar as pessoas. Não tem ninguém ali inocente. O cara que paga 20 mil reais para participar de um almoço de arroz e estrogonofe com esse cara. O cara que paga 5 mil reais para ser maltratado por esse sujeito no palco. Quem faz isso atualmente tá querendo ser o novo Pablo Marçal. Não é um pobre coitado, enganado por um espertalhão. É um candidato a espertalhinho. Tá? Lamentável essa figura. E lamentável que tanta gente aqui em São Paulo acredite que esse cara é o nome certo para ser prefeito da nossa cidade. Não, eu não tenho para mim que ele seja perfeito para ser prefeito de São Paulo. Mas não é nem questão disso. Mas você vê como pode, né? Ele falar categoricamente que o cara tá mentindo. Sem que ele... É impressionante isso, cara. É impressionante isso. Cara, o discurso que ele faz é a mesma coisa de um esquerdista falando sobre o Bolsonaro. Não que ele não seja meio de esquerda, né? Não, ele é. Eu acho que ele deve ser social-democrata. Assim, ele tem um perfil de ele não é PT, mas é... preto e branco só, sim ou não. Não tem, é igual como parece fala, o Renato 38. É sim ou não? E por que eu tô te falando isso? O 38 é binário, né? É tipo... Porque, ó... É dicotomia, acabou. Porque assim, eu não vejo nenhum cara, um social-democrata assim, simplesmente falar assim, ó, esse ponto do Bolsonaro eu concordo. Nenhum deles vai falar um negócio, não tem coragem. Não. Agora do Lula, não, esse ponto eu não gosto do Lula, mas esse ponto eu aceito. Mas voltando, o que ele fala é o seguinte, olha, aquele que vai lá assistir as palestras dele quer ser o novo Pablo Marçal. Aquele que vai lá, eu não tenho mais dó, porque aquele que vai lá assistir não é mais um coitadinho, ele faz parte dessa pauta. Ele é a mesma coisa lá do Bolsonaro. Aquele que vota no Bolsonaro, aquele que vai lá na passeata, demoniza a pessoa. E começa a falar, ele é um genocida também. Não que não possa ter pessoas que vão lá nessas palestras. Sim. Não que o próprio Marçal seja alguém que não inspire confiança. Não é nem questão disso. Mas o que ele falou ali é verdade. Essa é a questão. Agora entra o gancho. Cara, Pablo Marçal falando a verdade. A verdade está com o Pablo Marçal, o maior mentiroso do Brasil. Não faz 2 meses, né? Vou colocar assim. O maior mentiroso do Brasil foi desmascarado e ele está com a verdade, está com a razão. Que coisa, hein? Mas tem um vídeo que ele admite que ele... Não. Ele faz isso pra engajar. É isso, é claro. Ele não vai... Ele joga limpo ali depois. Ele não vai fazer que nem... Mas não importa. Nesse quesito, assim...
Porque assim, ele não era o único que tava falando isso, entendeu? Só que eles não veem isso daí. É simplesmente assim, a questão não é se ele que tá falando faz sentido, se aquela informação de fato é verdadeira, a questão é quem fala. Sim. Eles têm alguma coisa contra esse cara, pode ser por causa da reputação dele, ou pode ser por questões políticas. Mas você sabe que a Globo expôs ele, né? Então provavelmente por questões políticas. Já se tem, exato. Ou seja, ele provavelmente é nesse quesito. Mas é assim, simplesmente por ser ele. Então não importa o que ele fala, ele pode falar a mais cristalina verdade que exista. Só o fato de sair da boca dele já é considerado errado. Exato. E porém, ele está lá. Ele está em loco. Sim, ele está lá. Acompanhando, está resgatando, está ajudando, levando. Então é assim. Já pensou se ele ganhasse a prefeitura? Mas assim, olha. Mas eu falo assim, já pensou? Eu acredito, ia ser uma coisa absurda. Eu acredito que é assim. Claro, não tem como. Se você colocar ele e eu estou colocando pessoas, não cargo. Mas assim, se colocar ele e o Tarcísio, são réguas diferentes. Sim. Tá. Porém, eu acho que esse cara, se fosse para pegar uma prefeitura não da capital, mas de algum estado, de algum município de São Paulo ali, sim. Da grande São Paulo, sim. Eu não sei se ele seria um novo Dória que nos decepcionaria. É possível. Né? Quando chegasse lá, a gente vê. O Dória, eu acreditei nele, cara. Cara, eu assistia os podcasts dele, as entrevistas dele, e eu achava que o cara era liberal. Que o cara tinha mesmo interesse em fazer um estado pequeno, em que ele tinha interesse mesmo de liberdade econômica e tudo mais, e não. Esse cara me enganou bem, entendeu? Mas se eu soubesse, é que a gente, a parte do Dória lá, depois que eu fui ver a vidinha dele lá, o pai dele já era envolvido com política. Até com o Jô Soares. Trabalhava com turismo ali, pelo governo. O Jô Soares falava dele e tal. E aí o pai dele tinha lá uns negócios e ele ingressou ali. Mas assim, você já via que tinha, tipo, a politicagem. E depois ele ia fazer aquele joguinho e na verdade ele já fazia um sinalzinho quando ele ficava falando que ele não era político. Porque esse papo furado, cara. Você entrou na política, você é político. Não tem mas aí que é o problema, porque já do pai dele já herdou a política. Sim. E tanto que a empresa dele, se eu não me engano, eu acho que era ali. É mais um da turma dos amigos do rei. Ela fazia o seguinte, quem tava ali no mandato, ele favorecia. Então ele tava lá com a empresa dele fazendo aquele joguinho. Sim. Então quando chegou no do Bolsonaro, foi igual. Só que todo mundo via ele como o quê? Como um empresário. Sim. E aí falou, não, mas vocês vendo, porque se ele faz aquilo com a empresa dele, ele vai fazer assim com São Paulo também. Mas você esquece, eu esqueço, que ele já tá na política, ele já mamava já nas tetas do governo desde o pai dele. Sim. E aí ele viu que aqui dali é uma fortuna, então dali formou o império deles. Sim. Porque assim, se você for olhar, ele acaba prestando serviço pro governo. Sim, como cara, muitos empresários no Brasil. Sim. Não são todos, tem como ficar pobre prestando serviço pro governo? Não. Bom. É a teta que nunca acaba o leite. E na Globo News tinha Dani Lima, depois eu acho que ela foi pra da CNN, e depois foi pra... Isso, e aí tem a Natuza. E essa Natuza acusou o cara, essa pessoa que não mente. E ele fez um vídeo bom aí, velho. Um vídeo assim, bem assim, do tipo, assim, porque ele... Ficou bom esse vídeo. Ficou. Não, ainda tem outra parte que ele vai agora... Depois assim, a gente vai fazer a cara isso. de indignação dele, assim é de uma forma bem convincente. Ele vai processar a Globo, né? Então, sim. Tem a segunda parte. Imagina se a Globo perder e tivesse... É assim, que mecanismos do Estado... Eu sempre acho, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas digamos que ele ganhe, né? Porque razões pra mim, acho que tem pra ele ganhar, né? Mas você não sabe, né? O Estado é difícil dizer, né? A justiça, eu não confio muito na justiça do Estado, principalmente o Estado brasileiro. Mas assim, se ele ganha e a Globo tiver que fazer retratação, e a Band News tiver que fazer retratação, entendeu? Se o Megali tiver que dizer... Mas eu acho que eles preferem pagar do que fazer retratação.
Não, mas aí eles teriam que fazer a retratação. Tá. Porque tem que pagar a indenização e tem que fazer... Não. Tem que ceder o espaço pra ele... Mas o que o... Direito de resposta. Não, o que eu falei errado, mas o que o Marçal quer é que, pra não ir pra justiça, eles façam a retratação. Assim, você fala acordo extrajudicial. Pra não entrar num acordo extrajudicial, ele falou assim, ó, se vocês em Mas eu acho horas... que ele vai fazer questão, porque tem aquela questão, foi divulgado na mídia, isso feriu a reputação dele, no sentido de que ele tem que ter um meio de ele poder... Exato, mas o que ele tá falando é o seguinte, eu não vou processar vocês, se vocês, principalmente a Natuza, ela da boquinha dela falar, se retratar. Então eu não vou. Sim. Não, então, é o que basta. É o que interessa de fato. Aí eu acho que a Globo, ela vai fazer o seguinte, ela retirou o vídeo do ar. Sim. E se bobear, ela vai preferir pagar, mas o pagar que ela vai fazer é ficar arrastando. Até a hora, porque assim, o que eu tô falando, arrastando, até a hora de falar assim, pronto, perdemos, vamos pagar, vamos fazer a retratação. Sim, só que quando a poeira baixar. Sim. Quando a água descer, não tem importância mais nenhuma. Não tem, porque pra ela é ruim, no auge disso, ele falar, e no dia seguinte, o impacto é muito. Sim. Enquanto a onda tá alta, sim, entendo. É verdade. Exato. Aí agora vai começar. Mais pra frente dilui, né? Então, é por isso. Vira nota de rodapé. Vai até pro cara que vai querer escutar, vai assim, a gente pode acabar vendo isso daí, mas para muitas pessoas não vai fazer diferença. Mas a Globo já se adiantou em retirar o vídeo do ar. Sim. O Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso, de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui? Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram para isso aí, entendeu? Isso é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da Defesa Civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó, descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, tá sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio, né? Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio vai o caminhão. Sabe que a gente tá num estado de calamidade. Tem 4 dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês dessa emissora estão recebendo alguma coisa para passar um pano aí do que está acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu estou pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário para ver se existe ainda justiça nesse país.
Você vai usar a sua mesma boca para falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui, não. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês, que fica Ministério da Verdade agora, que controlar a verdade. Bando de irresponsável. Por que vocês não estão noticiando o tiroteio que está acontecendo lá em Canoas? Começou. Vamos. Corre, passa, corre, passa. Corre, baixada. As pessoas estão socorrendo, vocês ficam lá, todo mundo esperando o amanhecer, para depois passar vídeo de cachorrinho saindo. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa, e nós vamos descobrir. Quero pedir para o povo se levantar, use seu celular e filme, é seu direito filmar, é direito de publicidade, isso é constitucional. Você precisa de fazer isso, chegar na mão das pessoas. Nós não somos manipulados por vocês mais. Vocês não estão sabendo de nada, e só por isso eu vou doar mais 10 carretas aqui agora, só de raiva do que vocês estão fazendo, que eu não vi uma doação de vocês, não vi vocês ajudando em absolutamente nada. Eu vi vocês mandando um chorão, um âncora aí, depois de 3 dias de velório, o povo já tinha morrido ali em Canoas, enquanto a gente estava lá a madrugada inteira. Exijo retratação da Rede Globo e quero pedir para todos os meus colegas aqui que são influenciadores, não se deixem levar por essas vagabundagens. Então é o seguinte, eu quero que vocês entrem aqui na postagem desse G1, desmoralizem esse povo. Vocês são mentirosos. Então, eu ia até ficar calado, só que agora eu vou dobrar o número de carreta e espero que vocês não parem essas carretas aí, porque hoje eu posei, olha esse vídeo aqui. Eu posei, hoje em Eldorado, o povo falando com a boca deles. Ninguém veio ajudar até agora. Vamos dividir com o pessoal, gente. A água tá de lá. Tá sem água aí, tem muito tempo? Tem mais água lá, ó. Hein, gente, ajuda a repartir. Gente, tá vindo mais água, viu? Na hora que eu vi, as pessoas estão pedindo água. E vocês ficam o dia inteiro me mandando mensagem, querendo saber o que é o detalhe de caminhão. Vai caçar o que fazer. Eu exijo retratação. Sua miserável. Isso aí é um pouco até de desabafo pro cara, que o cara tá aqui há dias, horas, dias. Ó, aí é a parte que eu tô te falando que o exército, ele simplesmente não está ajudando em nada. Sim. Só patrulhando, enquanto os civis estão arregaçando as mangas. Essa é a parte, é a parte que é inconcebível. Noite aqui, se lascando, para não falar um nome pior, tá? Pra eles virem aqui passar do lado do cara, igual o vídeo que vocês vão ver agora. Aí, ó, mostrar pra isso aí como é que faz, ó. Isso aí estão só passeando pra lá e pra lá, ó. Não trouxeram ninguém ali, ó. É só no perfil de patrulha. Aí em cima aí, ó. Olha aí. Só eles passeando aí, ó. Tá vendo? Não trouxeram um corpinho lá, meu. Olha lá. E aí como é que é o zipeiro, ó. Ó, zipeiro é assim, ó. É assim que tem que mostrar pra esses milicos como é que faz, ó. Bota no barco, bota no jipe e larga no seco. Milico. Não. Eu trouxe vazio de novo. Ó, é assim que funciona, ó. Olha ali, ó. Olha aí, ó. Traz de barco, vem aqui, bota no jipe e leva pra lá, ó. Não é ficar passeando e fazendo onda aqui ainda pra atrapalhar. Bora lá. Se não sabe pilotar, larga pra quem sabe. Meu. Bora. Bora que é assim que se faz. Jipeiro é isso aí, velho. Comandante Fraga. Estamos tendo que dar a volta. É que são... Você ia falar alguma coisa? Não, é que eu lembro até que o Alessandro lá do canal do Negão, né? Ele colocou assim que como é que é? A ação do Estado mais faz pelo anarcocapitalismo do que qualquer influenciador libertário. Boa, essa é boa. Porque você vê assim, a atuação do Estado, que eu falei isso, até o Sakamoto admitiu, cara. O Sakamoto é sócio, você vê, Guilherme. Sim. Então, assim, até eles estão, assim, tá patente, você vê que a falha do Estado e que a própria sociedade consegue resolver os problemas, cara. Né? Imagina a capacidade das pessoas se esse dinheiro que o governo tira das pessoas fosse usado diretamente
pudesse ser usado não fosse para Brasília e ficasse lá mesmo, dentro da sociedade. Estado... Quantas coisas, quantos purificadores de água podia se comprar, quantos alimentos, ou jet skis, né? Também o pessoal estava reclamando de jet ski. E te falo um negócio, eles colocam como, eles redistribuem para outros estados mais necessitados, vamos supor, Nordeste, Norte e Nordeste. Cara, eu acredito que eles viveriam muito melhor sem o governo, sim, com os recursos deles mesmo do que o governo. Porque o governo pega de São Paulo e eles mesmos esbanjam, vai pra Lagosta, vai pra Não, é porque vai pra elite, né, cara? É sempre pra elite política. E aí, ou seja, pra favorecimento, aquelas coisas todas, e as pessoas continuam morrendo, continuam abaixo da linha da miséria. Sim. Então aí você, ou fica na linha da miséria, né? Então você olha e fala o seguinte, cara, se o próprio Estado cuidasse do seu dinheiro, saberia como Por isso que eu melhor prefiro cuidar. um Brasil descentralizado. Exato, eu também. Entendeu? Em que Brasília tenha menos poder, até de virar uma confederação de verdade, né? Uma federação de verdade, né? Ou até... não só nominal ali, ou então mesmo regiões, como nações separadas mesmo, né? E tal, porque Brasília tem, do meu ponto de vista, esse governo centralizado do Brasil é o que mais atrapalha o país. Pessoal, pela 118 agora, aqui na RS. Desculpa, eu queria falar. Aqui são bombeiros que acredito que por eles tá fazendo um negócio desse, até o cargo deles fica em risco. Porque eles estão falando que eles estão sendo impedidos de ajudar as pessoas. Então, tipo assim, coloca o Estado mostra ainda mais o Estado, constrangendo o Estado do que eles estão impedindo do que eles estão, a profissão deles de salvar vidas. E o Estado está impedindo de ser feito isso. O Estado atrapalha. Impressionante. Porque nós estamos sem acesso para ir para a Orla do Guaíba para ajudar os nossos irmãos de Eldorado do Sul e Guaíba. Tô aqui, ó, bombeiro Erivelto aqui, ó, companheiro de... Só uma coisinha, quando eu falo Estado, não falo do Estado necessário do Rio Grande do Sul. É o Estado como um todo, o Estado brasileiro. O Estado federal. Inclusive o estadual. Então, pode seguir. Os políticos. Elite política. Companheiro de farda. Desde quinta-feira passada não vai em casa, fazendo resgate com a gente ali em Canoas. Isso a mídia não mostra. Tá aqui a Gláucia, tá aqui a Evelyn, tá aqui a Alexandra, ó. Tá aqui toda a nossa equipe. E as nossas equipes se dirigiram para Canoas hoje. Vou deixar minha indignação. Mandaram o pessoal embora. Vocês estão mandando pessoas qualificadas embora, pessoal. Vocês estão mandando aqui, ó, pessoa que tem treinamento tático, pessoa que tem estudo, pessoa que tem prática do que está fazendo. Então vocês não estão prejudicando a nós, vocês estão prejudicando o povo de Canoas, o povo da onde quer que seja. Sabe por quê? Porque vocês querem mídia, nós não queremos mídia, nós queremos salvar a vida, porque vidas importam para nós. Se para vocês não importam, nós vamos arrumar um batalhão de bote, um batalhão de jet ski e vamos mandar descer. E detalhe, ainda tem órgãos do governo que falam que os prioritários serão os quilombolas e os ciganos. Ou seja, vidas negras não importam na sua totalidade, né? Ou seja, os outros negros que não fizerem parte disso, os quilombola, eles... É uma discriminação clara. Eu só tô falando assim, todas as cores, todas as raças, tudo. Não, mas eu tô não te tinha falando, que fazer né? diferenciação nenhuma. Faz a diferenciação. Esses aqui vocês têm que salvar. O restante fica por segundo plano, tá? Pra mim é uma discriminação clara isso daí. Entendeu? Então. Nossa. Nós queremos ver vocês segurar os bombeiros civis que estão em maior número. Vocês são 10%, nós temos 90% junto com os civis que estão... Estamos com o caminhão carregado. Prontinho, pessoal. Depois eu vou colocar, vou cortar isso aqui. Depois eu vou colocar um vídeo nessa parte do que eu passei agora. Voltando, pessoal. Então, esse aí foi mais um.
Então, voltando, pessoal. Que merda. Deixa eu colocar aqui, ó. Voltando, pessoal. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Bem extenso. Mas quero agradecer a todos aí pela visualização, né? E por estar acompanhando. E também, assim, desejar forças para o Rio Grande do Sul. E parabenizar as pessoas que estão lá ajudando, né? E quer falar alguma coisa aí, P2? Que Deus possa abençoar o Rio Grande do Sul, né? Que eles consigam superar essa situação, né? E que justiça seja feita, né? Para as pessoas que foram danificadas, foram prejudicadas, né? Tiveram danos no seu patrimônio e tudo mais. E que a negligência do Estado, né? seja esclarecida, né? Seja explícita, né? Verificada e que se tomem providências em relação a isso, né? Que a população consiga aprender, né, a ver que não há necessidade tão grande assim de depender do Estado, que as pessoas têm a capacidade de independência e que essa tragédia ela possa ser assim, de alguma forma tem algum ganho nesse sentido para conscientização da população, né? Então é isso. Tá certo, então pessoal, um abraço aí. Se inscrevam no canal. Dá um curtir. Isso. E compartilhe, né? E o sininho de notificações. Perfeito, ativa o sininho de notificações aí. Um abraço aí, até a próxima.